Qual a importância? A gente vai começar com a questão pertinente. Isso, para comparar o quê? Medições, coisa de medida. Medições, tá bom? E o que é que pode ser medido? O que é que pode ser medido no mundo? Aceleração, Distância. velocidade, distância, tempo, Tempo. forças. Tudo, ou seja, tudo que é físico, não é? Por isso a gente Pois chama é. esse tipo de grandezas físicas. Tem algumas coisas que a gente não pode medir, como por exemplo, quando você diz para o menino que ama ele, tem como você medir esse amor? Não, Não tem, porque não é não, calma, não tá existe. bom? Não é como, por exemplo, o tempo, que a gente pode medir. E a gente mede o tempo, costuma medir esse tempo em quê? Minutos, segundos, Minutos, hora. Minutos, horas, segundos, tá bom? milésimos Aqui, também. a gente tem uma imagem de alguns objetos que são utilizados para aferir diferentes tipos de grandezas. Tem aqui esse objeto, que é uma trena, tá bom? Acompanha a setinha. Essa trena, ela mede que tipo de grandeza? Metros, Metro, centímetros, comprimento. Centímetro, que são Decímetros. o comprimento, tá bom? Comprimento com O. E lembra que o comprimento com U é quando você vai cumprimentar é uma de pessoa. cumprimentar. Uma balança, ela vai aferir o quê? Massa, O peso. peso. Aferir a massa, tá bom? Mais na frente a A gente vai ver massa. essa diferença aí de massa e peso. O termômetro, que também é um instrumento que Temperatura. Temperatura. vai aferir a temperatura, tá bom? O velocímetro de um carro, ele mede o Aceleração. quê? Ele mede Velocidade. 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 Mede também o espaço percorrido, tá bom? E esse reloginho aí, que é um relógio smart, tá bom? Ele tem quase todas essas funções, né? Hoje a gente tem, com o avanço da tecnologia, a gente tem em um aparelho só, um dispositivo que tem diferentes configurações que possam aferir diferentes grandezas, além do tempo. Pode aferir o quê? A pressão arterial do coração, a pressão sanguínea, tá bom? Pode medir a distância percorrida, o Os pessoal passos que utiliza você muito dá para fazer também. os batimentos cardíacos, tá bom? Então a gente tem é, um aferidor de várias grandezas em um único instrumento. Então, gente, grandezas, resumindo, grandezas é tudo aquilo que pode ser comparado com um padrão. Como assim com um padrão? Quando eu comparo, por exemplo, que eu tenho 1,80 m, eu estou comparando esse 1,80 m a um padrão já estabelecido, beleza? Esse padrão estabelecido de grandezas serve para quê? Para facilitar o nosso dia a dia. Porque você pode imaginar como era antigamente, antes de se ter criado esses tipos de grandeza, esses tipos de instrumentos para aferir grandezas, como, por exemplo, a quilograma. Como era que eu ia na feira comprar, por exemplo, um feijão e não sabia a quantidade certa para aquele tal valor? Então, houve essa necessidade de se criar o quê? Grandezas de medidas, tá bom? E a gente tem na física dois tipos de grandezas, que são as escalares e as vetoriais. As grandezas escalares, elas são definidas por dois fatores. Elas possuem um módulo. E O a que unidade seria de esse medida. módulo? Quem poderia dizer o que seria esse módulo? Qual é o Seria módulo? sentido e intensidade. O módulo, preste atenção, isso aí já mais para frente. O módulo, ele é o valor numérico, ou seja, a intensidade daquele valor. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa que está em uma balança, ela está aferindo o quê? A Ela massa. está aferindo o peso ou a massa? A massa.
Eu acho, né? Peso. O peso, não? Acho que Peso. A massa? É a peso. massa. É a O peso é a massa. força com que o corpo atrai os corpos para o seu centro. Eu disse. Exatamente, ela está Calma, aferindo a massa. Então vai para dar orgulho, você vai então. Porém, quando a igual o gente Denzel costuma... uma vez falou, Renato, que quando a gente sobe numa balança, a gente não vai se pesar, a gente vai se massar. Vai se massar. Isso é algo que caiu no popular, tá bom? Eu não posso vir aqui e dizer a você que eu dizer que vou aferir meu peso está errado. Porque como já caiu na boca do povo, é muito difícil tirar isso do populismo, tá bom? Então, mas o correto cientificamente é dizer que vai aferir seu peso. E o que está mostrando aqui, esse valor é o módulo dessa grandeza. O valor numérico é o módulo, tá bom? E ele vem sempre acompanhado de quê? De uma unidade de medida. Porque se eu não tiver a unidade de medida, eu não terei um significado físico para essa grandeza, tá bom? Só tem significado físico para uma grandeza se ela tiver o quê? Uma unidade de medidas. Porque se tiver só assim, tá na balança o valor 66 e não tem a unidade. Aí pode ser 66 o quê? Pode ser 66 qualquer coisa. 66 horas, 66 dias, 66 metros. Por isso, exige essa necessidade de se ter uma unidade de medida associada a toda grandeza, tá bom? Então, ó, grandeza escalar fica definido por isso. Por um módulo e uma unidade de medida, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, falando aí da grandeza, que é o quê? Que grandeza é essa? De massa, não é? A massa, além de ter o quilograma como uma grandeza que é base, ela tem seus submúltiplos, ou seja, seus decompores, que são quem? A miligrama, a grama, o quilograma e a tonelada. Esses são os mais utilizados diariamente, tá bom? No cotidiano, só que a gente tem outras decomposições para a massa, como de microgramas, como também nanogramas, que são escalas muito menores que a grama, tá bom? Digamos aqui, gente, que eu tenho 1 quilo. E eu quero converter esse quilo, saber quanto é que ele vale em uma tonelada, tá bom? Como vocês podem ver, como está aqui a seta, ó, 1 quilograma, quantas toneladas ele vale? 0,001, tá bom? Que a gente faz isso com um cálculo, que a gente verá nas próximas aulas, tá bom? Sobre como fazer essa conversão de unidades de medidas. Eu também posso ter unidades menores que o quilogramas, que são quem? A grama e o miligrama. 1 quilograma, se eu for transformá-lo em grama, ele vai valer quanto? Vai valer 1000 gramas. Já eu transformar esse mesmo quilograma, quiser convertê-lo em miligrama, esse valor de 1 grama, ele valerá quanto? 100.000 miligramas, beleza? Lembrando aqui para vocês que, além dessa aula, assim quando terminar, eu vou disponibilizar para vocês um vídeo que eu gravei como uma aula extra para esse conteúdo, tá bom? Mas só se chegarmos a 100 alunos na sala, beleza? Tem um pessoal querendo entrar aqui, eu vou só minimizar aqui um pouco para adicionar, tá bom? Tá chegando aqui a notificação. Beleza, adicionei. Voltando aqui. Até agora tem alguma pergunta? Então vou seguir em frente. Para isso, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, ou Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Que é um sistema, uma entidade científica responsável por fazer atualizações nessas unidades de medidas.
Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de medidas, que são ditas como as unidades de medidas fundamentais do SI. O SI, que é o nosso Sistema Internacional de Medidas. Aqui em cima, eu vou pedir para agora vocês ligarem o microfone e interagirem comigo aqui, tá bom? Esse Szinho é uma unidade de medida. E eu quero saber de que grandeza ela é a unidade de medida. Segundo, é o tempo. Segundo, não é? Segundo. Que é uma unidade de tempo, tá bom? E a gente tem as derivadas também das grandezas de tempo. Além de segundo, a gente tem o quê? Milênio, hora. Sim, Minuto. hora, minuto, Milésimos também. não é? Centésimo. O que mais? Beleza, vamos para o próximo. kg é a unidade de quê? Quilograma, de Quilograma. massa. De massa, de Né? peso. Que é o nosso Ah, velho quilograma. A gente também tem derivadas deles, que são, a gente viu até lá atrás, o miligrama, o grama, a tonelada. Tonelada. isso aí O mesmo. mol também é a unidade fundamental. O mol é uma unidade fundamental de quê? Como é o De negócio quantidade de química? substâncias. Quantidade de matéria, tá bom? Substâncias. Valeu, Wellington. Aí, beleza? O Não cheguei CD, nisso ainda. CD é aquele CDzinho, o disco, beleza? CD também é uma unidade fundamental, que é a unidade de intensidade luminosa, tá bom? O K, o velho K, a gente utiliza ele em quê? Temperatura. Temperatura, Temperatura, que é o Temperatura. Kelvin. 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 Além do Kelvin, a gente utiliza outras grandezas escalares para a temperatura, que são quais? Fahrenheit, F, graus Celsius. Fahrenheit, Celsius C de e graus Fahrenheit, Celsius. tá bom? São as mais convencionais, essas três. Kelvin, Celsius, que é a que a gente utiliza aqui em nosso país, e a Fahrenheit. E quem mais utiliza são os países anglo-saxônicos, como os Estados Unidos. Esse Azinho aqui, vocês viram muito ele no terceiro ano. Ela é a unidade de quê? Terceiro ano Corrente aí, né? elétrica. De corrente Amperes. elétrica, que é o nosso Ampere. ampere, tá bom? Eles não têm, como eu posso dizer, não têm derivadas assim como o segundo, o quilograma, e esse outro aqui, que é o nosso metro, Comprimento. que é a unidade para comprimento, beleza? Olha eles aí, para a gente ver se a gente fez certo. Tempo, que é o segundo, quilograma massa, quantidade de matéria, que é quem? O mol. CD, a gente chama de candela, que é para a unidade de intensidade luminosa. O Kelvin, que é utilizado para a temperatura. O A, de corrente elétrica. E o M, de comprimento. Tá bom? Renato, a questão Sim, dos Léo. joules não entra nisso aí, não? Joule, ela é uma grandeza para energia, tá bom? Ela não entra aqui. Essas são as grandezas fundamentais. São as 6 grandezas para tudo, tá bom? Elas tanto se transformam em outras, podem ser outras. A Joule, ela é basicamente o quê? Ela é quilograma vezes segundo, tá bom? Ela é massa vezes o tempo. Então, eu posso obter o Joule a partir de 2 dessas grandezas aqui. Da mesma forma que você pode perguntar, e o Newton não está dentro? O Newton eu posso obter também a partir de quais? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Que é a grandeza de massa vezes aceleração. Entendido? Mais alguma dúvida, gente? Não. Bora para frente. A gente vai chegar agora em grandezas vetoriais, tá bom? Para vocês, o que é uma grandeza vetorial? O que é um vetor, aliás?
É uma força que possui sentido e direção. É um vetor. Paulo Arthur? É uma grandeza que tem sentido, direção e intensidade. Ela é uma grandeza física, tá bom? Uma grandeza vetorial, que possui 3 características. O módulo, o que é o módulo mesmo? Eu acabei de explicar lá atrás. É o valor. É o valor numérico, tá bom? A intensidade. Um vetor, dizendo assim, um vetor é uma entidade matemática, que ela é caracterizada por uma seta. Essa seta aqui é um vetor, tá bom? Então, como é que eu vou saber o valor do meu módulo? O valor do módulo desse vetor é o tamanho dele, tá bom? É o seu comprimento. Ou seja, quanto maior for essa seta, maior ou menor vai ser o meu vetor? Maior. Maior, tá bom? Ela é proporcional. Além de módulo, ela possui o quê? Sentido e direção. Ela possui direção. O que seria essa direção? Esquerda, direita. Seria isso: esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. vertical, horizontal, tá bom? E outra característica dela é ter um sentido. Só que não confundam sentido com direção. O que é sentido, então? Para cima, para baixo. Pra Isso esquerda, ainda pra é direita. direção. Direita, esquerda, para cima, para baixo, é direção ainda. Seria mais voltado para vertical e horizontal, não, Renato? Sentido seria, digamos que eu tenho, vou mostrar mais na frente. Esse eixo aqui, ó, de coordenadas, tá bom? X e Y. O sentido, eu tenho 2 sentidos aqui. Eu tenho um sentido negativo, que é esse Positivo. apontado com a setinha azul, tá bom? E o sentido positivo. Além disso, eu vou ter o quê? A direção vertical. Para onde é a direção vertical? Pode ser para cima, pode ser para baixo. Pra cima pra baixo, é. Horizontal, tá bom? É onde a gente tem aí o nosso eixo X, que é sobre o horizonte. Por isso a gente chama de direção horizontal. Ficou entendido aqui o que seria a diferença entre direção e sentido? Sim. Sentido seria o quê? Sentido positivo e negativo. Já a direção, ela estaria ligada à direção vertical, direção horizontal. Eu poderia atribuir aqui as coordenadas cartesianas, poderia definir as coordenadas geográficas. Norte aqui em cima, direção sul aqui embaixo, leste e oeste. Tá bom? Digamos aqui, ó, apareceu uma setinha aqui do nada, de mostrada. Uma setinha amarela. Eu quero saber qual o sentido e a direção dessa setinha. Sentido negativo, direção vertical. Direção o quê? Vertical. Ela está na vertical, ó, de cima para baixo. E qual o sentido dela? Negativo. 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 Ela aponta para onde? O sentido negativo, beleza? Então, eu tenho uma seta que está na direção horizontal e no sentido negativo. Onde é que a gente utiliza vetores, gente? Onde e para quê? Em tudo na física, em quase tudo, a gente tem, em tudo mesmo, grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Vocês já estão familiarizados com essas equaçõezinhas aqui, não é? Essa primeira equação, ela é a de quê? De força? É a de força. Ela é a segunda lei de Newton. Eu tenho aqui diferentes tipos de grandezas. Eu tenho a força, que é uma grandeza o quê? Vetorial. Vetorial. Por que a força é uma grandeza vetorial? Tem módulo, sentido e intensidade. Direção, Porque perdão. ela tem Módulo, sentido e direção. sentido. Quando eu digo assim, estou aplicando uma força em uma mesa. E essa força vale 5 newtons. Minha informação está completa?
Não. Por que ela não está completa? Porque falta o senhor informar o sentido e direção dela. Porque eu não sei para onde eu estou empurrando essa mesa. Não sei qual é o sentido e não sei qual a direção. A direção. Por isso, a força ela é uma grandeza vetorial. Porque para ela ter sentido, eu preciso saber qual é a direção e qual é o sentido dessa força que eu estou aplicando. Tá bom? Esse outro segundo fator aqui, depois da igualdade, é o quê? Massa. É a massa. Tá bom? A massa ela é uma grandeza vetorial ou escalar? Escalar. Escalar. Digamos que eu peso 79 quilos. Eu disse peso, não é? Já é o costume da gente utilizar o peso ao invés de dizer a massa, tá bom? Mas, ó, minha massa é de 79 quilogramas. Eu preciso dizer qual é a direção e o sentido da minha massa? Não. Não. Não tem sentido dizer isso, não é? Então, isso é o que define ela como uma grandeza escalar. A aceleração, ela também é uma grandeza o quê? Vetorial. Vetorial. Ela precisa também de sentido e direção. Direção. Digamos que a aceleração de um objeto, ela é contrária à minha força. Então, o que é que está acontecendo com esse objeto, se a aceleração dele é contrária à força? Você está demorando. Diminuindo aí. A aceleração está diminuindo. Se eu digo que ela está diminuindo, ela tem um valor o quê? Um valor negativo. E esse valor negativo é o que define o sentido dela. Beleza? Então, gente, coloquei aqui uma equação que é do primeiro ano, tá bom? A gente trabalha isso, as leis de Newton em mecânica, mais precisamente em dinâmica. E essa segunda, quem consegue identificar? Esse aí é de energia, Renato? Ela é uma força também. Isso aqui, o pessoal vê muito no terceiro ano. Acho que Arthur não lembra que ele não fez o terceiro ano, ele pulou do segundo para a faculdade, tá bom? Mas, Vê que eu tô no segundo. Muito bem, não. Essa equação aqui é a equação fundamental da força elétrica. Eu tenho aqui a força elétrica, tá bom? A força que ocorre entre a interação entre quê? A força elétrica interage entre que fatores? Que elementos da natureza? Os campos, por exemplo, campo magnético, campo elétrico. Ocorre no mundo atômico, não é? Entre prótons e elétrons, tá bom? Essa setinha aqui está indicando que minha força elétrica ela é um vetor. Então, quando eu trato de força elétrica, eu preciso saber o quê? Qual a direção e o sentido da interação entre, por exemplo, um próton e um elétron. Eu posso também ter interação entre elétron e elétron? Posso, não é? Quando eu tenho interação entre dois elétrons, eu tenho uma força que é repulsiva. Se eu tenho interação entre próton e elétron, que são cargas diferentes, eu tenho uma força atrativa, beleza? Ok, então eu já defini aqui essa grandeza vetorial, que é essa força elétrica. E depois da igualdade, eu tenho o quê? O quê? Que é a quantidade de carga. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Que é a... Quem falou isso? De carga. Eu. Eu quem? Evelyn. Sim, Evelyn Kathleen. Quantidade de carga, não é? Essa quantidade de carga, essa equação, ao todo, ela está bem semelhante à nossa equação de Newton aqui, não é? Essa quantidade de carga, ela é uma grandeza escalar, tá bom? Ela define uma propriedade da matéria, que é a carga, tá bom? A matéria ela é constituída de carga positiva, negativa e uma neutra, que é o nêutron, não é? Isso a gente compõe o quê? Um átomo. Além de outras séries de
de partículas que estão no átomo, tá bom? Mas não são de interesse nosso agora. E aqui eu tenho o que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico, eu posso fazer uma analogia a ele ao campo gravitacional. A gente sabe que a Terra ela é composta de quê? De um campo que está em volta dela, não só a Terra, como todos os astros. Tudo que tem massa possui um campo gravitacional. Já quando a gente vai no mundo microscópico, no mundo, aliás, nanoscópico, que é o mundo atômico, a gente se depara com essa propriedade da matéria, que é o campo elétrico, tá bom? Eu sei que partículas são atraídas ou repulsivas por outros devido à existência de quê? Desse campo elétrico. Que ele também é um vetor, e eu preciso saber se ele também tem o quê? Direção e sentido, beleza? Então, gente, eu agora vou lá para a telinha. Essa aula que eu estou mostrando para vocês é uma aula bem introdutória, tá bom? Esse conteúdo, ele vai mais além disso. É um conteúdo muito importante para quem vai fazer Enem, para quem quer terminar o ensino médio. E além dessa aula que a gente tem hoje, olha, 58 mensagens. A gente tem 36 alunos aqui. Parece que vão ganhar a caixa de chocolate, não. Além de ser um conteúdo importante e cobradíssimo, a maioria das questões elas desenvolvem dentro delas esses tipos de grandezas. Então, a gente tem que estar preparado e conhecer as grandezas que estão no SI. E o que é o SI mesmo? Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional. Sistema Internacional de Medidas ou Unidades. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação para que vocês possam me ver. Tô vendo já. Não vou parar, não. Já? Então, beleza. Além dessa aula, eu gravei uma aula que vai servir como aula extra para vocês. E ainda mais tem um exercício, tá bom? Para vocês concretizarem de maneira significativa esse aprendizado que a gente tem aqui hoje, beleza? Até agora, vocês estão com alguma dúvida? Não. Não. Deu para entender bem o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais? Sim. Lembrando, Renato, sempre, quando eu tiver... Oi? qual a unidade de campo magnético mesmo? Desse campo? A unidade de campo magnético é o Tesla. Tesla, né? Isso. Além dessas, a gente tem várias unidades de medidas. Isso porque toda grandeza física possui unidades. Como, por exemplo, quando a gente falou que de energia. A unidade de energia é o Joule. O Joule, ela é composta de outras duas unidades, que são o quê? O quilograma, o metro e o segundo, tá bom? Quando a gente estuda óptica, a gente quer saber também a distância entre um objeto e sua imagem. A gente precisa de que grandeza? A gente precisa da grandeza do comprimento, que é o metro, beleza? E para isso, a gente hoje tem vários equipamentos que servem para aferir esses tipos de grandezas. Como o quê? Como a régua, que mede o quê? Comprimento, né? Régua, trena, paquímetro. No caso da massa, a gente tem a balança. No caso de corrente elétrica, como é que eu vou medir corrente elétrica? Qual é o aparelho que me ajuda nisso? Pra que medir, homem? É um perímetro? Para que? Muito boa sua pergunta, porque medir é fundamental. Digamos que você vai no supermercado, você quer fazer um bolo.
Para fazer esse bolo tem uma receita, não é? E toda receita, ela tem uma quantidade exata de cada ingrediente. Beleza? Por isso, ó, a importância de medir está no nosso próprio cotidiano. Digamos que ela é uma das coisas mais fundamentais para o mundo que a gente tem hoje. Para tudo, a gente utiliza a medição. Você não vai passar nem um dia, a gente pode fazer uma aposta, você não vai passar nem um dia sem conseguir utilizar sequer seja uma grandeza de medida. Beleza? Além disso, além dessas grandezas, diante do avanço tecnológico, a gente tem outra grandeza que se chama o bit. O que é esse bit? Aquele negócio de música lá. É uma grandeza que serve para armazenamento de dados, tá bom? É a grandeza de armazenamento. Esse meu computador aqui que eu estou utilizando, o celular de vocês, eles possuem uma certa capacidade de armazenamento, não é? Essa capacidade, a unidade dela é definida como o bit ou byte. Tá ok? Então, gente, hoje, desculpem aí pelo travamento que deu no início, tá bom? Foi culpa Erros técnicos. dos erros técnicos, tá bom? É porque é muita beleza, entendeu? Aí o computador não aguenta, né? Então, ó, foi uma aula curta. Lembrando que eu vou estar enviando para vocês nos grupos, tá bom? O vídeo da aula extra. Espero que todo mundo assista. A gente tem 34 pessoas aqui na reunião, só que a gente sabe que a gente tem muito mais alunos, não é? Toda semana vai ter aula estão com o lá. Renato. Toda semana. Hoje, na sexta, é uma sexta sim ou não. Só que nas quintas-feiras, eu estou dando aula no pós-médio de física para os alunos do terceiro ano. A gente já inicia na quinta-feira. Só que os alunos, não só o terceiro ano, mas também para os alunos que se interessam em ter essas aulas que vão servir para... Oi. Que horas que começam essas aulas? Vai sair o cronograma, tá bom? A gente está produzindo o cronograma e vai sair, só que serão nas quintas-feiras. Beleza? Mas já tem um horário mais ou menos. E na sexta, Alan vai ser de manhã e eu e o Williane à tarde. Então tá de boa. Vixe. Que é isso, Malar? Tu assistindo aula depois que terminou os estudos. É porque se fosse de noite, eu não ia ter como assistir, não, por causa da aula da faculdade. Então, gente, é importante para vocês, eu nem digo quem tem interesse, mas todos vocês devem ter esse interesse em assistir essas aulas de pós-médio, além dessas outras que a gente está fazendo durante a semana, beleza? E outra coisa, não esquecer de responder as atividades no Classroom. Tá ok? Então, ó, meu tempo... E aí, Rayane? Meu tempo está se esgotando aqui. Foi um prazer ter essa aula com vocês. A próxima... Eu sorteio de chocolate. Só se chegasse a 100, não era? Teria o sorteio de uma caixa de chocolate. Ô, minha Renata, não chega nem a comida. Não chega nem a 50 direito, Renato. Expectativa. Então, ó, preste atenção. Vou finalizar essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir minha página, me seguir nas redes sociais. Like vocês, tá bom? Salve, Renato. Valeu. Tá bom, Renato. Só... Tchau. Até Segue lá, mais. tchau, underline Rayane. Beijos. Ia fazendo propaganda. Vou nem dar meu nome pra me seguirem, né? Porque fizeram uma sacanagem ali comigo. Aí não dá muito certo, não. Segue lá, mais trouxa do KMGG. E a próxima aula agora é a Alan, né? Ela já E ela enviou gravou. no grupo. Com toda certeza.
Ela enviou o E link ela no tá grupo. gravando. Como é nós sai dessa? Eu acho que sim, É. porque ela enviou É outro link. E porque tá gravando aí ainda, hein? Acho Porque que ele Renato esqueceu. esqueceu de tirar. Ai, meu Deus. É a cara dele ter esquecido até de salvar, sabia? Que ele já saiu até da sala. Acho que ele pensou que ela não ia entrar. Ei, boy, quem puder mandar um link de Alan aí pra mim, por favor, manda aí, na moral. Sei nem se já chegou, vou ver se chegou, Paulo Arthur. Chegou nem no meu grupo ainda. Eu só não envio porque eu não tenho seu número. Se eu tivesse, eu enviava. Mas ela já Manda enviou. pra mim. No Instagram, pô, no Instagram, no direct do Manda Instagram. pra mim, Letícia. Beleza, beleza. Que é o Magnioff da aula. Eita, do nada, macho. Tchau, valeu.